Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso observador. Perdão. E eu me deparei com essa coluna do Alexandre Garcia, esse pequeno artigo, né? Na coluna do Alexandre Garcia na Gazeta do Povo, que é um jornal maravilhoso, né? E falando novamente sobre Carmen Lúcia. Cala a boca já morreu, é mulher que fala essas frases prontas, né? De forma muito pueril, também bastante despreparada para improvisar, né? A gente viu isso naquela fala desastrosa dela lá, que acabou criando em si um paradoxo, né? Quando ela fala em 213 milhões de tiranetes, ou ela usou tiranos soberanos, né? Não entendo. Tiranos, 213 milhões de habitantes, são 213 tiranos soberanos. Assim, ela poderia ser uma tirana, como Alexandre de Moraes ou Lula, mas nós seríamos tiranetes, né? Nós não podemos ser tiranos, todos tiranos, né? E se fôssemos todos pequenos tiranetes, nós nos anularíamos uns aos outros. Concorda? Concorda? Então, eu fico pensando como é que uma pessoa dessa pode ser juíza. Eu acho que... Gente, estou tossindo um pouquinho. Eu acho que, para ser juiz, a pessoa tem que fazer aula de matemática, de lógica, matemática, lógica, porque senão fica esse tipo de gente falando essas besteiras. Aqui na coluna do Alexandre Garcia, gente, ele fala sobre esses 213 milhões de tiranetes, né? É assim que a gente deveria chamar, assim que a ministra deveria chamar, né? Mas, infelizmente, ela não é muito afeita às coisas da gramática da língua portuguesa, né? O Alexandre coloca uma coisa bem interessante aqui sobre esse paradoxo, né? Onde que está? Ele coloca aqui, quer ver? Discordo da ministra por uma simples razão. Se fôssemos 213 milhões de tiranos, ele coloca tiranetes, né? Ele usa a palavra correta, né? Se fôssemos todos pequenos tiranos, não teríamos sobre quem exercer nossa tirania. E seríamos todos iguais em poder, anulando-se mutuamente nossa dominação, que ficaria limitada a cada um de nós. Teríamos, então, uma democracia de iguais tiranetes. Sim? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre A isso. Siri. Seria. Não, Siri, eu não te perguntei nada. Então, veja, um juiz, gente, ele tem que ter uma lógica intrínseca em suas decisões, concorda? Que deve estar diametralmente oposta a qualquer paixão política e alinhada, matematicamente alinhada à legislação, né, à norma, à lei, à regra e, claro, à dosimetria da pena, digamos, né? O que não aconteceu, por exemplo, com a cabeleireira lá que tomou 14 anos de cadeia. Tudo sem lógica, tudo ilógico, do jeito que pensam esses 8 ministros da Suprema Corte que votaram a favor da derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi votado no Congresso, né? Portanto, aprovado por nós, eleitores. E aí, gente, o que eu fiz? Eu criei aqui uma capinha para o vídeo, que eu vou botar no YouTube, que é essa daqui, ó. Carmen Lúcia criou, então, o paradoxo dos 213 milhões. Vamos tentar entender? Aí eu fui para o chat GPT, para o Grok e também para o Gemini, né, que são as três inteligências que eu uso mais, né? Mas eu uso o Gemini, porque eu pago o Gemini, né, o Gemini Pro, que é a inteligência do Google. O Grok é a inteligência do Elon Musk, do X. E o ChatGPT é uma empresa que não está vinculada a essas grandes Big Techs, né? É uma Big Tech também, mas não está vinculada diretamente. Aí eu perguntei para o chat, pro Grok, que é do X, onde que está o paradoxo dessa frase dos 213 milhões de tiranos? Digamos que fossem, vamos trocar a palavra, se fôssemos 213 milhões de assassinos.
Então, e todo mundo armado. Ninguém mataria ninguém, né? Ou todo mundo mata todo mundo, né? Mas no caso aqui, eu coloquei no Grok e perguntei onde que está o problema nessa frase dessa mulher. Né? Aí ele falou, o paradoxo está na ideia de que se fôssemos todos pequenos tiranos ou tiranetes, com igual poder, a tirania de cada um seria anulada e todo mundo ficaria anulado, porque todo mundo é tirano e ninguém pode ser, todo mundo é tirano e ninguém pode ser tirano porque não tem, porque o outro também é tirano, né? Resultando em uma igualdade de poder que, ironicamente, criaria uma democracia. Democracia, gente, é o poder da maioria, tá? A maioria pode ser uma maioria tirânica, mas é o poder da maioria. Em vez de dominação, haveria um equilíbrio onde ninguém consegue impor sua vontade sobre os outros, pois todos teriam o mesmo poder tirânico. Hein, Cameluce? Você podia ir para uma faculdade aí de ciência da computação e fazer lógica 1, lógica 2. Eu fiz lógica 1, lógica 2, lógica 3, lógica 4. Aí vamos lá. Assim, no Grok isso, tá? Assim a tirania generalizada levaria a uma situação de igualdade, porque todo mundo é tirano, né? Que é o oposto do que se espera num sistema tirânico, onde há uma concentração de poder, etc, etc. O cerne, a universalização da tirania anula a própria tirania, transformando-a numa democracia. Bom, esse é o Grok, tá? Aqui, gente, ó. Cadê? Vou colocar aqui. Esse aqui é o Grok, ó. Essa é a inteligência artificial do X. Aí vamos vir aqui para o ChatGPT. Vamos lá. O ChatGPT, eu fiz aqui um contraponto também com o libertarianismo, né? Porque eu sou ANCAP, né? Então, vamos lá. Onde é que está o paradoxo para o ChatGPT? O paradoxo está justamente na contradição em que o desejo de exercer poder, a tirania, e a impossibilidade de fazê-lo quando todos estão com o mesmo poder tirânico. Né, Camilose? A tirania pressupõe uma hierarquia, onde alguém domina alguém. Alguém domina e o outro é o dominado, né? Se todos fossem pequenos tiranos, ou tiranetes, né? Pequenos tiranos com o mesmo nível de poder, ninguém teria poder sobre ninguém, pois todos estariam em pé de igualdade. Esse é o ChatGPT, está aqui, ó. Logo, a tirania se anula e o que surge é uma igualdade forçada pela própria tirania de todos, né? O excesso da tirania gera igualdade. Gente, é bizarro, né? Uma democracia de tiranetes, onde ninguém realmente manda em coisa nenhuma, né? Aí depois eu pedi para o ChatGPT fazer uma relação desse paradoxo, né, com o libertarianismo. Mas aí a gente faz um outro vídeo, isso aí que não interessa agora. E aí eu vim para o Gemini. E, gente, vai vendo, o Gemini é do Google, tá? Vai vendo como é que as Big Techs se comportam. Olha como é que a inteligência artificial ela tem um viés, né? A observação é pertinente. Cadê? A observação é pertinente no tocante, no que toca no cerne do paradoxo, né? Aí ele fala o seguinte, o paradoxo reside precisamente na tensão entre a soberania individual, a liberdade de expressão de cada um e a necessidade de um ordenamento jurídico que evite o caos e a tirania de uns sobre os outros, mesmo no ambiente digital. Vai vendo. Já há uma contradição aqui com essa soberania que hoje, essa tirania que hoje o STF impõe sobre nós brasileiros. Vai vendo, hein? Aí vamos lá. Número 1. A tirania não é sobre dominar os outros indivíduos, mas sobre a ausência de limites para uma ação individual no espaço digital. Tá bom, hein? Liberdade de um se choca com a liberdade do outro, né? E do direito do outro de falar de forma desregulada. Olha só, isso é o Gemini do Google, tá? Então, na inteligência artificial do Google, já existe lá dentro dela a tal da regulamentação da rede social. No X, não. E no ChatGPT também não. 2, o segundo ponto aqui do paradoxo, né? O paradoxo está na ideia de que a liberdade absoluta, quando não balizada por regras,
pode levar à negação da própria liberdade. Caraca, aí você foi fundo, hein? Caramba, gente, mas você desmontou toda a teoria aristotélica. Né? Cara, bizarro, né? Cara, ou liberdade de expressão ou você tem ou você não tem, cara. Não pode ter regra na liberdade de expressão. Tem que haver regra na liberdade de você usar a violência contra outra pessoa. Não é? A gente chega lá no libertarianismo, no ancapistão. Lembrei do ancapso lá do Peter, né? Você entendeu? Cara, é bizarro, né? Olha só esse Gemini do Google, hein? Se todos podem gritar o que quiserem, inclusive discursos de ódio, desinformação, incitação à violência, o espaço público digital se torna inabitável por muitos. Não, isso já é desse jeito. O Twitter está lá, o antigo Twitter era desse jeito, né? Discurso de ódio da esquerda comunista, esquerdopática, jornalista contra a direita. Contra Israel, por exemplo. Vamos botar Israel como esse ponto, só para a gente ver. E vai cercear indiretamente a liberdade de expressão e a participação daqueles que são alvos desses abusos. Que abuso, gente? Não existe abuso em liberdade de expressão. Senão você bota o Léo Lins na cadeia por 8 anos e 3 meses. A tirania aqui é a do conteúdo prejudicial que se espalha sem freios, afetando a dignidade, a segurança e a capacidade da participação de outros. O que é conteúdo prejudicial, hein, o Google? Ô Gemini, quem é que vai determinar isso aí? É o Ministério da Verdade da Carmen Lúcia, que ela está montando lá no TSE? Gente, olha só o Gemini, olha isso. Não é muito bizarro? Vou repetir, hein? A tirania, nesse paradoxo criado pela Carmen Lúcia, né? Que todos os brasileiros são pequenos tiranos. Né? Então todo mundo é tirano contra todo mundo, aí a tirania se anula, porra. A tirania aqui é do conteúdo prejudicial que se espalha sem freios pela rede social, afetando a dignidade, ai meu Deus, a segurança e a capacidade de participação dos outros. Para acabar, 3. A ministra argumenta que a soberania do Brasil e do direito brasileiro deve prevalecer. Ah, entendi. Então não há soberania no cidadão, você entendeu? Não, o que há é soberania estatal, judicial, judiciária, policial, policialesca, jornalística ou jornalística, né? Cara, olha que bizarro, isso aqui saiu aqui no Gemini, tá? Eu estou lendo aqui o texto do Gemini, do Google, inteligência artificial do Google. Muito diferente do Grok e muito diferente do ChatGPT. Eu farei um segundo vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o Grok e para que o ChatGPT analisem esses absurdos aqui do Gemini, tá? Eu vou cancelar essa porra. Eu vou assinar o Grok e eu vou assinar o ChatGPT. A ministra argumenta, então, que soberano é o Brasil. Soberano são as instituições. Soberano é o STF. Você fica quieto, vai pagar imposto enquanto o Lula viaja com esbanja. Ao permitir que 203 milhões de indivíduos atuem como pequenos tiranos soberanos no ambiente digital, no sentido em que suas ações não são contidas ou responsabilizadas pelas plataformas, vai vendo, estaríamos, de certa forma, abdicando da soberania do Estado, que vai regular o espaço, proteger o direito do cidadão. Desde quando o Estado protege alguma porra? Desde quando o Estado protege o quê, gente? Olha a violência. O Estado está protegendo alguém? Hã? Olha a saúde pública. O Estado está protegendo alguém através do SUS? Ah, eu amo o SUS, vivo o SUS. É mesmo? O Estado está protegendo essas pessoas? Caraca, é bizarro, hein? Meu Deus do céu. E nós estaremos, de certa forma, abdicando da soberania estatal que nos protege. Isso é o Gemini, tá? A democracia de iguais tiranetes, que você menciona, eu mencionei, né? Na pergunta que eu fiz para o Gemini, seria uma anarquia digital, onde a ausência de regras claras e de responsabilização levaria à inviabilização do próprio debate democrático e da convivência da rede social. Cara, é bizarro, hein? E Alexandre Garcia? Caramba, quem estudou um pouquinho de lógica, ou tem ela intrinsecamente inata, você nasceu com essa lógica, né?
você acha realmente bizarro o que essa mulher falou. Ela criou um novo paradoxo judiciário no estamento burocrático estatal nazista brasileiro, que realmente é bizarro, gente. Eu vou parar por aqui. Eu farei um segundo vídeo para falar, então, sobre essa loucura aqui do Gemini, né, que já tem dentro da inteligência artificial do Google, já está lá tudo muito bem, né, muito bem colocado dentro dessa inteligência artificial, que é uma inteligência artificial de esquerda, tá? Infelizmente é assim. E aqui eu vou tentar fazer então uma relação entre o que disse o Gemini, colocando aqui no Grok, que está aqui, né? E no ChatGPT e no Grok. O Grok é esse aqui. Aí vamos ver essa disputa. Eu farei um segundo vídeo para falar sobre esse paradoxo aí da liberdade de expressão, da liberdade de falar mal do outro, de escrever uma biografia de alguém falando mal. Eu posso escrever uma biografia da Carmen Lúcia falando mal dela, só pegando os pontos negativos da vida dela. Aliás, é ponto pacífico no Supremo, né? Você pode escrever biografia à vontade agora. E se eu pego só coisa ruim da vida dela e escrevo um livro? Como é que fica, hein? Quem será o tiranete ou quem será o tirano, né? Quem vai sobrepor a sua vontade sobre o outro? Quem será, né? Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos parar de devagar aqui, vamos tentar entender isso tudo, né? E vamos ver como é que se comportam essas inteligências artificiais e o perigo que será isso para o ano que vem nas eleições brasileiras, hein, gente? Terrível. Vamos lá. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.